Pessoal, continuando nosso conteúdo aí da disciplina de funções de uma variável, agora eu vou falar um pouco sobre função contínua. Então, analisar se uma função é contínua é uma análise que se faz em um ponto. É verificar se nesse ponto essas três condições são satisfeitas. Então, toda vez que você for analisar se uma função é contínua, você tem três passos a serem analisados. Se por exemplo, aí você começa, fez o primeiro passo, deu certo, você passa para o segundo e assim por diante. Se os três derem certo, você fala que a função é contínua num ponto. Mas se você testou o primeiro passo e já deu errado, você não precisa testar os outros. Você já vai parar e falar que a função não é contínua, porque aí você vai justificar com o fato de não ter dado certo o passo, né? Qual é o primeiro passo? É a função ser definida no ponto. O que é isso? É existir a imagem para aquele valor, né? Então, você está testando, por exemplo, no ponto A, você pega e substitui a função lá, o x, por A. Se você encontrar um resultado, ela é definida. Se você não conseguir encontrar um resultado, por exemplo, se a função for raiz de x e você substituir o x por menos 2, não existe raiz quadrada de menos 2, trabalhando dentro do conjunto dos números reais, certo? Como não existe, quer dizer que deu problema, ela não é definida no ponto menos 2. Mas se a função for raiz de x e você estiver analisando o ponto 4, raiz de 4 é 2. Então ela é definida. A imagem do 4 é 2. Então ser definida é verificar se para esse valor de x existe uma imagem associada a ele. Beleza, deu certo, passa para o segundo passo. Qual que é o segundo passo? É a existência do limite dessa função nesse ponto. Então, usando o conhecimento que a gente tem até agora de limites, você vai verificar se existe o limite no ponto. Se ele existe, deu certo, passa para o próximo passo. Se o limite não existe, pelos motivos que a gente já viu, então quer dizer que você para e já fala que ela não é contínua porque o limite não existe. Então, o segundo passo é a existência do limite. E o terceiro passo? O terceiro passo é verificar se o resultado dos dois anteriores é igual. Ou seja, se ela é definida no ponto A, o A vai ter uma imagem. Então, a imagem do A é um número, está lá. Se o limite existe, esse também é um outro valor, está lá. Os dois valores que você encontrou são iguais? Se os dois são iguais, o terceiro passo foi satisfeito, quer dizer que a função é contínua porque ela completou os três passos. Mas se você encontrou aqui o 2, se você encontrou aqui o 5, o resultado que você encontrou nesses dois aqui, eles são resultados diferentes, então deu problema no terceiro passo porque o limite é diferente do f de A. Então aí ela não seria contínua. Geometricamente, né, a ideia da continuidade é o seguinte, por exemplo, no ponto A, ser contínuo é o gráfico passar direto no ponto, né? Esse gráfico aqui ele tem um problema, ele tem um buraco no ponto A. Então ela não é contínua no ponto A. E esse buraco aqui seria o quê? Seria o fato da função não ser definida no ponto. Então ela não seria contínua porque ela tem um buraco no ponto A. Outro problema que pode acontecer, olha só, pela esquerda a função chega num ponto, pela direita a função chega no outro ponto, né? Como ela chega em pontos distintos, quer dizer que não existe o limite da função quando x tende a A. Se não existe, essa função aqui também não seria contínua no ponto A. Outra situação, olha esse terceiro exemplo aqui, ó. Ela é definida no ponto A, porque tem esse ponto preto, então quer dizer que ela é definida. Então o primeiro passo deu certo. Existe o limite, porque observe que a esquerda chega num ponto, a direita chega no mesmo ponto, que é esse aqui, então existe o limite. Porém, o ponto que a função chega, ou seja, o seu limite, não é o mesmo ponto da sua imagem, são pontos diferentes. Então, daria problema no terceiro passo, ó. Então, ela não seria contínua, né? Aqui também não seria contínua. Então, você tem várias situações em que a função não é contínua, certo? Então, para ela ser contínua, ela tem que verificar esses três passos aqui. Então, nós vamos a alguns exemplos aí.